Em fevereiro de 2009, a desenvolvedora From Software criou um monstro. Ela lançou aquele que seria a incubadora de uma das maiores franquias e mais importantes revoluções dentro do mundo dos games, na forma de Demon's Souls. Não apenas deu forma para o futuro de jogos da própria desenvolvedora, como a franquia Dark Souls, Bloodborne ou Elden Ring, mas também remexeu com todo o universo de jogos e como pensar o game design, o gameplay e tantos elementos. Em novembro de 2020, para dar vida ao recém-lançado PlayStation 5, a desenvolvedora Bluepoint lançou o mesmíssimo jogo, só que um pouquinho mais bonito. O mundo que conheceu Demon's Souls em 2009 é muito diferente do mundo que revisitou o jogo em 2020. Com o lançamento do PlayStation 5, o desespero da Sony estava em justificar a mudança de hardware quando basicamente não se viam jogos que faziam com que fosse atrativa a passagem do PlayStation 4 para o 5. Mesmo agora, já há vários anos nesta atual geração, essa ainda é uma evolução questionável e que aos poucos vem se tornando mais e mais justificável. Um remake, com muitas e importantes aspas, podia sim ser um belo pontapé inicial, mas é importante pensar em quais são as diferenças daquele mundo de 2009 e do nosso atual, e qual é o papel de Demon's Souls nisso tudo. Demon's Souls pode ser visto como um marco, mas também pode não sê-lo. Isso porque, por mais que seja o berço do gênero que consagrou a From Software, está longe de ser o marco cultural que Dark Souls viria a ser. Aqui no canal já fizemos vídeos sobre os jogos da From Software, buscando entender o que Dark Souls teve de tão especial, e num outro vídeo, como Bloodborne se destacou e transformou tudo aquilo que sua franquia mãe criou. Demon's Souls é, para o seu próprio bem e seu próprio mal, o lugar onde tudo que existe em Dark Souls nasceu, e por causa disso, é uma versão menor do mesmo. Uma versão menor, mas que merece ser reverenciada e lembrada, mesmo com os seus defeitos e problemas de game design. É possível perdoar e ainda amar Demon's Souls por seus cenários longos e extremamente complicados, e por suas boss fights, na grande maioria, repletas de gimmicks banais, quando comparadas a outros jogos da série. Estamos diante de um berço, que deu vida para um dos mais importantes gêneros da última década. O efeito Souls no mundo dos jogos é aterrador tanto em gameplay quanto em questões sobre a dificuldade nos jogos e, acima de tudo, diante de uma perspectiva do game design, o grande trunfo de todos os jogos da From Software. Ainda que o remake da Bluepoint tenha cada um desses elementos, é como se voltássemos ao tempo para revisitar o que já passou, como se aquilo fosse a maior das novidades. Não importa se o bebê não cresceu e ainda está no berço tomando sua mamadeira. Vamos tratá-lo como uma versão adulta de tudo aquilo que conhecemos e cobrar o bom e velho preço cheio. Tudo com a bela desculpa de que o jogo está com gráficos atualizados. E mais cedo, na abertura do vídeo, eu comentei com um certo desdém essa questão, mas não se deixe enganar por mim. Demon's Souls de PS5 é um jogo lindíssimo, que pode ser apreciado por uma série de razões. Ainda é o mesmo jogo de 2009, ainda que no processo muitas escolhas artísticas tenham se perdido. Mas quem é de ligar para tamanhas perdas quando todas as cenas parecem um quadro? Demon's Souls é como um vaso belíssimo, muito fácil de se quebrar. Como um exclusivo para o lançamento de um console? Demon's Souls beira o patético, se não o é completamente patético, idêntico à safra de remasters que preencheram o mundo dos games com a chegada do PlayStation 4 e Xbox One. Mas é mais fácil engolir um jogo pelo que ele é. Jogos como Demon's Souls e The Last of Us Part 1 não são aquilo que dizem ser. E se quer pensar em ambos como remakes, me parece uma afronta a outros projetos que, ao revisitar o passado, conseguem dar nova vida ao futuro. Jogos como os remakes de Resident Evil e de Final Fantasy VII buscam nestes clássicos uma revitalização e uma nova vida àquilo que nunca precisou ser revisitado e que, ao sê-lo, é expandido e transformado por tudo que a indústria hoje permite, sem jamais desrespeitar ou banalizar o que veio antes. Na ânsia por remakes, que tudo o que fazem é deixar um jogo mais visualmente agradável, todo o potencial de outras produções se perdem. Demon's Souls é um ótimo jogo, mas em um mundo que já está muito bem acostumado e às vezes até cansado dos chamados Souls-likes, ele se torna apenas mais um. E um mais um piorado em absolutamente tudo, menos seus gráficos, quando não deveria nunca ser visto como tal.
ao ser relançado e ao ser relançado como algo novo, apenas se transforma naquilo que nunca deveria ter sido. A mesma merda, dessa vez piorada, mas como é linda essa merda, não é não? Então é isso, pessoal, mais um vídeo sobre algo que eu não curti, apesar de ter muitas coisas boas. Demon's Souls, como eu disse, é o mesmo jogo, e pra mim esse é o problema. Então, trazer essa reflexão aqui pra vocês, não é dizer pra não jogarem se vocês tiverem o PlayStation 5, ou se vocês tiverem Xbox 360, o PS3, ainda é o jogo que deu origem a uma das mais fantásticas franquias recentes do mundo dos jogos. Então é isso, se vocês curtiram o vídeo, deixem um like, se inscrevam, compartilhem, e o mais importante, como sempre, continuem com as suas leituras.